A paz do Senhor Jesus, a todos os ouvintes, irmãos, nesta manhã, senti por Deus trazer uma pequena reflexão devido ao caos que o mundo está passando, devido a esta praga de uma enfermidade a qual se alastrou no Brasil inteiro e no mundo. Mas o Senhor trouxe uma palavra ao meu coração que devemos ter medo, sim, mas também devemos confiar que Jesus, Ele está nos guardando, nos protegendo e nos dando livramento. Sabemos que por ser cristão, a Bíblia ela nos ensina a não tentar o nosso Deus. Temos que ser obedientes, temer a Deus e perseverar, acreditando que tudo vai passar e acreditando que ainda que não passe agora, nós estamos protegidos e blindados pelo Espírito Santo de Deus. Quero deixar aqui rapidamente em Êxodo capítulo 11, no seu versículo 1, que diz: E o Senhor disse a Moisés: Ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito, e depois vos deixará ir daqui. E quando vos deixar ir totalmente, e toda presa vos lançará daqui. Fala agora aos ouvidos do povo, que cada varão peça ao seu vizinho, e cada mulher à sua vizinha, vasos de prata e vasos de ouro. Glória a Deus. E o Senhor deu graça ao povo aos olhos dos egípcios. Também o varão Moisés era muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. Aleluia. Disse mais Moisés: Assim o Senhor tem dito, à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo primogênito da terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está detrás de Mó, e todo o primogênito dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve semelhante e nunca haverá. Mas contra todos os filhos de Israel, nem ainda um cão moverá sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Então todos estes, teus servos, descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo: Sai tu e todo o teu povo, te segue as pisadas. Depois eu sairei. E saiu de Faraó em redor da ilha, em ardor de ira. O Senhor dissera a Moisés: Faraó vos não ouvirá, para que as
minhas maravilhas se multipliquem na terra. Moisés e Arão fizeram todas estas maravilhas diante de Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não deixou ir os filhos de Israel da sua terra. Aleluia. Vemos aqui esta passagem que Faraó, a qual um tempo impediu o povo a sair da terra do Egito. É uma história muito conhecida. Aleluia. Glória a Deus. Uma história muito conhecida. Mas aqui eu quero deixar somente este versículo. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve semelhante e nunca haverá. Mas contra todos os filhos de Israel, nem ainda um cão moverá sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Então, devido a todos esses caos, devido a tudo isso que está acontecendo, sabemos de uma coisa: se formos obedientes, se formos acatar as leis, a qual foi dita e escrita pelos homens. Romanos nos ensina que toda autoridade foi instituída por Deus. Todas as autoridades foram instituídas por Deus. Nenhuma delas não foi feita. Nenhuma delas não foi feita por Deus. Todas foram. Então, que nesta manhã venhamos obedecer, porque aqui nesta passagem o Senhor disse que era para o povo de Israel, o povo que acreditasse em Deus, passasse o sangue daqueles cordeiros nos umbrais das suas portas, e aonde o sangue do cordeiro estivesse, o espírito da morte não entraria. O que eu quero dizer com isso? Que creia no Senhor Jesus Cristo. Jesus já morreu na cruz por nós, ressuscitou após 3 dias, e Ele vive e reina, aleluia, para nos livrar de todo mal, de toda peste. Salmos 91 nos ensina que nenhum mal, nenhuma peste, aleluia, perniciosa nos atingirá. Mas devemos estar, olha o que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então, aquele que habita. Então comece a habitar no esconderijo do Altíssimo. Comece a acreditar que o sangue de Jesus já foi derramado para te livrar. Você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Que nesta manhã venhamos crer e acreditar que este sangue está nos umbrais da porta do nosso coração, obedecendo leis, obedecendo a Jesus Cristo, obedecendo os estatutos humano e espiritual. Porque tenho ouvido já dizer que nós somos crentes e não precisamos ter medo desta enfermidade, meter nos peitos, entrando aonde quer. Sim, somos servos de Deus, mas o povo do Egito teve que obedecer. O povo do Egito teve que ficar dentro das suas casas até o espírito da morte passar. O povo de Deus, ele teve que ficar trancado até aquele vento, até aquele processo, até aquela praga passar. Nós, não estou dizendo, não, irmão Robson, nós temos que ficar dentro da nossa casa. Estou dizendo que devemos vigiar e obedecer às leis. As leis estão ditando
que devemos nos precaver, prevenir. Então, o que nos faz ter êxito na vida é obedecer, é a obediência a Deus. Sabemos que dentro dessa história, dentro dessas passagens bíblicas, até povos do Egito acreditaram que Deus era Deus. Que quando Moisés fez uma pergunta, Senhor, que eu direi a Faraó? Quando chegar lá, eu vou falar o quê? Quem me enviou? Diga a ele que eu sou o eu sou. Então esse eu sou está nas nossas vidas. Este eu sou, aleluia, está nos livrando. Este eu sou enviou teu filho, teu único filho, para morrer na cruz do Calvário. Aleluia. Ali morrer naquela cruz para nos dar a salvação. Para nos tirar da escravidão do pecado. Então vamos acreditar que este versículo 6... haverá um grande clamor em toda a terra do Egito. O Egito, quando se fala em Egito, se fala em mundo. E nós estamos vendo, aleluia, até presidente, aleluia, proclamar jejum. Ou seja, um grande clamor em todo o mundo, qual nunca houve semelhante e nunca haverá. Então temos que entender a Bíblia, temos que temer primeiramente ao Senhor. Sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo, e ele vai fugir de vocês. A Bíblia tem muitas pessoas descendo à sepultura, mas o Senhor, aleluia, não está se agradando disso. A Bíblia diz que não tem prazer na morte do ímpio, ou seja, na morte de quem não serve a Ele, mas antes que se converta e viva. Nesta manhã, esta palavra eu deixo. Aleluia, obedeça às leis terrenas, a qual são, aleluia, instituídas por Deus. Deus os deu autoridade. Se eles estiverem errados, eles e Deus vão se resolverem. Mas nós temos que estar sujeito às leis. Primeiramente, a de Deus e a dos homens que ele instituiu nessa terra. Amém? Mas fica com o último versículo, que é o 7. Mas contra todos os filhos de Israel. Quando eu digo filhos de Israel, é aqueles que levantaram sua mão, aceitaram o chamado de Cristo nas suas vidas. Aleluia. Quer servir, quer ser salvo. Não pregamos religião, não pregamos placas de igreja. Nós pregamos o que Jesus, primeiramente João, aleluia, depois Jesus, falou dessa forma. João, quando estava em meio ao deserto, ali ministrando a palavra, preparando o caminho para Jesus, ele diz: olha, é chegado a vós o reino de Deus, louvado seja o nome do Senhor. E bem lá na frente, na caminhada, Jesus apareceu para ser batizado por João. Quando Jesus foi batizado por João, lá na frente, ele fez uma reunião, ou seja, um culto para ensinar o povo, e diz a mesma coisa: olha, é chegado a vós o reino de Deus. Então nós procuramos a ministrar, procuramos a ensinar que é chegado a todo este povo o reino de Deus. Não é chegado uma placa, aleluia, de igreja, não é chegado uma religião, não é chegado, aleluia, uns ministérios que se diz que só lá salva. Não, é chegado o reino de Deus. E se você aceitar o reino de Deus, está preparado um lugar para você, que Jesus disse que ele ia, mas, aleluia, vos preparar um lugar. Se não fosse assim, não vos teria dito que o lugar já está preparado. Então, para entrar neste lugar, eu e você precisamos servir a Deus, para que esta praga, aleluia, não entre no nosso lar, não entre na nossa vida. Precisamos acreditar, aleluia, mas não somente acreditar, servir, porque servindo, aleluia, ele vai te servir na santa glória. Amém? Contra todos os filhos de Israel, nem ainda um cão moverá sua língua, no capítulo 7, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. O Senhor fez diferença entre nós e o mundo.
Nós somos luz. Nós devemos, aleluia, fazer diferença. A Bíblia diz em Malaquias capítulo 3, verso 18. Então vereis a diferença. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, e o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Amém? Não somos cristãos melhor que ninguém. Os cristãos não é melhor que ninguém. Os cristãos que aceitaram o Senhor como suficiente Salvador é pecador, é errôneo, é sujeito às falhas, é sujeito aos erros, é sujeito à ira. Mas nós, aleluia, aprendemos a estar debaixo dos estatutos, das leis de Deus. Fazemos o impossível, ou seja, fazemos o possível e o impossível deixamos Deus fazer por nossas vidas. Que Deus abençoe a cada um de vocês, aleluia. Podem ter medo sim, nós cristãos, devemos ter medo sim. Mas eu tenho o costume de dizer, Senhor, se possível, ou seja, se porventura esta enfermidade chegar até a mim, eu tenho um lugar preparado para ir morar. Então isso não me faz muito desesperado, porque eu conheci um Jesus que morreu e ressuscitou na cruz. Então ele já tem um lugar preparado para mim. Se me atingir e eu descer a sepultura, desço feliz, porque o lugar que eu vou estar é melhor do que este lugar que estou. Creia. Não tenha medo da morte, tenha medo do inferno. Não tenha medo de morrer, mas morra em Cristo, se for para morrer. Aleluia. Vamos morrer um dia. Vamos descer a sepultura um dia. Mas a Bíblia diz desta forma, que muitos não verão a morte, ou seja, vão ser arrebatados. Aleluia. Mas os que verão vão estar nos seios de Abraão, aguardando um abraço de Jesus. Aleluia. Isso me alegra demais. Isso me deixa muito feliz. Que Deus os abençoe e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E um bom dia para todos que ouviram essa reflexão. Vigiem. Permaneçam de pé. Mas vigiem para que não caia. Não deixe ninguém te enganar com história. Não, você é crente, não precisa ter medo. Nós somos crentes, precisa ser obediente. A paz do Senhor Jesus Cristo.